Falando sobre as buscas às pessoas desaparecidas depois de um naufrágio no Rio Guamá, aqui em Belém. Elas estavam numa embarcação pequena, onde estavam 9 pessoas, 3 então estão desaparecidas. Porém, um bebê de 6 meses morreu. A gente vai ao vivo com o repórter Lucas Trevisan, que acompanha desde muito cedo as nossas equipes como um todo. Desde o Bom Dia Pará estamos mostrando essa busca angustiante pelas 3 pessoas que permanecem desaparecidas. Lucas. Oi, Priscila, bom dia para você e para todo mundo que acompanha a gente no JL1. Você disse bem, né? Estamos desde cedo aqui acompanhando esse trabalho de buscas. As buscas, esses trabalhos realizados pelo Corpo de Bombeiros começaram ainda na noite de ontem, na noite de domingo. Por volta das 7 horas da noite aconteceu esse naufrágio. Para a gente situar quem está acompanhando agora o JL1, aconteceu o seguinte: essa embarcação ela saiu aqui deste porto, chamado Porto do Açaí, que fica no bairro do Jurunas. Esse grupo de mais ou menos 9 pessoas saiu daqui do porto. A princípio seria em uma embarcação de linha. Eles atravessaram o Rio Guamá, sentido Ilha do Combu, para um sítio particular da família. E aí, depois que eles passaram a tarde toda lá nesse sítio, comemorando inclusive o aniversário de 6 meses de uma criança, eles resolveram voltar. Nessa volta, eles já retornaram em uma embarcação particular. E nessa embarcação, contando com o piloto da embarcação, somaram-se 9 pessoas. 9 pessoas estavam nessa embarcação. E aí essas pessoas foram surpreendidas por uma forte maresia que atingiu a embarcação. A maré veio bem forte, atingiu essa embarcação logo na primeira vez e aí já houve o naufrágio. Algumas pessoas ali no desespero tentaram salvar pelo menos a criança de 6 meses de idade. A informação que a gente apurou, inclusive com familiares dessas vítimas, é que essa criança ela chegou a ser colocada num carote, que é popularmente, como nós conhecemos aqui, aqueles recipientes de plástico, na tentativa de fazer com que essa criança fosse salva. Mas essa criança chegou a ser encaminhada, depois que os primeiros socorros chegaram até o local, para a UPA aqui do bairro do Jurunas, mas infelizmente não resistiu a esse afogamento. Outras pessoas conseguiram ser salvas por um grupo de pessoas que estavam próximas e elas conseguiram se salvar, porém 3 ainda seguem desaparecidas. E é por essa razão que o Corpo de Bombeiros iniciou o trabalho de buscas. Fica difícil, os trabalhos acontecerem durante a noite. Eles chegaram a começar esse trabalho, deram uma pausa quando foi agora pela manhã, no início da manhã de hoje. A gente inclusive acompanhou, mostrando tudo mais cedo, o trabalho do Corpo de Bombeiros. Alguns familiares estavam junto com as equipes justamente para ajudar nesse momento, fazer com que essas buscas elas acontecessem com determinado sucesso. A gente notou também a presença de equipes da Capitania dos Portos e também o pessoal da Polícia Civil, até porque 2 inquéritos vão ser abertos paralelamente para investigar. Primeiro, se a embarcação estava regular, se quem pilotava também tinha habilitação para pilotar. E a Polícia Civil vai responsabilizar também com as investigações, com o inquérito que foi aberto, quem porventura tenha culpa, se houver culpados em relação ao que aconteceu. A princípio, tinha-se a informação de que havia acontecido uma colisão com outra embarcação. Logo, essa informação ela foi desmentida pelos próprios familiares que conversaram com quem estava na embarcação. De fato, foi uma maresia forte. E no momento em que acontecia essa travessia, lá da Ilha do Combu aqui para a nossa capital, chovia um pouco. E isso teria prejudicado ainda mais a passagem aí dessa embarcação, essa travessia que ela dura em média de 10 minutos, 10, 12 minutos em uma embarcação com uma velocidade amena. Então, é uma travessia rápida, só que com o mau tempo tudo fica mais difícil. Imagine só, 9 pessoas em uma embarcação e o que a gente apurou também, que infelizmente essas pessoas não utilizavam equipamento de segurança, salva-vidas, que é o colete salva-vidas, ou qualquer outro tipo de dispositivo que pudesse evitar essa tragédia. Então, por conta, possivelmente, por isso essa criança, inclusive de 6 meses de idade, não resistiu e acabou morrendo. Agora há pouco a gente teve uma informação de que um corpo foi encontrado, mas não há confirmação se de fato esse corpo tem a ver com o naufrágio que aconteceu. A gente precisa dessa confirmação de fato para poder realmente repassar para o nosso público se de fato essa pessoa tem a ver com o que aconteceu. A gente falou com muitos familiares que ficaram
que estão ainda, né, muito assustados com o que aconteceu, até porque era para ser uma tarde de comemoração, uma tarde de festa, de alegria. Eles foram atravessar o rio aqui, o Rio Guamá, para o sítio da família, justamente para comemorar o aniversário dessa criança, mas infelizmente, depois do que aconteceu no meio do rio, esse dia de alegria virou um momento de muito medo e também de muito susto para os familiares dessas pessoas, viu, Priscila? Muito obrigada, Lucas. E a nossa redação acaba de receber a confirmação de que, sim, o corpo encontrado se trata de uma das pessoas desaparecidas. Ela estava nesta embarcação entre as 9 pessoas que faziam a travessia da Ilha do Combu para Belém, de volta para o Porto do Açaí. A identidade dessa pessoa, dessa vítima, ainda será confirmada pelos exames, né, e pelo reconhecimento também de parentes que acabam acompanhando parte desse trabalho de retirada, né, de transferência desse corpo para o IML. Já já a gente vai trazer novas informações, lembrando que um bebê de apenas 6 meses foi a primeira vítima deste naufrágio. Está aí a criança de apenas 6 meses, Marcos Thiago, não resistiu aos ferimentos, ao afogamento, ao acidente, e já morreu tristemente por conta dessa travessia. E tudo leva a crer que, além da falta do uso dos equipamentos de segurança, o mau tempo, né, o rio muito batido, muito agitado, possa ter contribuído para este naufrágio. Já já, Lucas, a gente volta a conversar. A gente percebe que há uma movimentação muito intensa no Porto do Açaí, não só de mercadorias, como de passageiros. Esse é um sinal até de alerta para fiscalização, porque aí a gente não percebe a obrigatoriedade do colete salva-vidas, como é comum existir no terminal hidroviário Rui Barata. Na saída comum ali da Praça Princesa Isabel, quantas e quantas vezes a gente ouve o dono da embarcação falar: o barco só parte daqui quando todos estiverem com colete. Assim como dentro dos aviões a obrigatoriedade do cinto de segurança para decolagens e pousos, assim também devemos fazer nas embarcações para garantia da nossa segurança. E várias embarcações de vários tipos, vários tamanhos, e a gente percebe aí, ó, as pessoas estão acostumadas a transitar desse jeito, sem uso de colete, e não dá para saber se dentro dessas embarcações também há os coletes salva-vidas. Já já a gente volta então, Lucas, a conversar. A gente aguarda a confirmação até do IML sobre a identidade deste corpo que foi localizado aí, já aqui em Belém, que sim é de uma pessoa que estava na embarcação. O JL está de volta para falar mais sobre as buscas aos desaparecidos no naufrágio de um barco que saiu da Ilha do Combu com destino ao Porto do Açaí. Um corpo foi encontrado hoje, seria assim, de uma pessoa que estava na embarcação dentre as 9. E ontem, infelizmente, um bebê de 6 meses morreu. Nós vamos voltar ao vivo com o repórter Lucas Trevisan, que está desde cedo no caso. Lucas, é muito triste, né, já se confirmar que já são 2 vítimas deste naufrágio, 2 outras pessoas ainda estão desaparecidas. Exatamente, né, Priscila? É triste e angustiante, né, para os familiares das pessoas que ainda estão desaparecidas. Eles acompanham de perto ou de longe, né, todo o trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros, que, repito, desde ontem os militares iniciaram essas buscas, deram uma pausa por conta das condições do tempo, né, por conta de que a noite é mais difícil mesmo. Retomaram essas buscas hoje pela manhã e seguem fazendo esse trabalho e, ao que tudo indica, né, encontraram esse corpo hoje, agora há pouco também, esse que seria o segundo corpo de uma das vítimas desse naufrágio. A gente vai destacar tudo, fazer um resumo, né, do que a gente conseguiu apurar na reportagem que você passa a acompanhar a partir de agora. O grupo que atravessou o rio Guamá em direção à Ilha do Combu tinha um motivo especial para estar ali: comemorar o aniversário do pequeno Marcos João, de 6 meses de idade. A travessia de ida saiu do Porto do Açaí, no bairro dos Jurunas, e teria sido feita em uma embarcação de linha. Já por volta de 7 horas da noite deste domingo, os amigos e parentes decidiram voltar em um transporte particular. De embarcação, a travessia da Ilha do Combu para a capital paraense costuma durar em média 10 minutos. Mas o mau tempo fez com que esse percurso, que poderia ser tranquilo e rápido, se transformasse em um verdadeiro pesadelo para os 9 ocupantes
dessa embarcação. Em questão de segundos, uma maré forte atingiu a lancha e fez com que ela afundasse rapidamente. A maresia estava muito forte, aí veio a maresia e deu na rabeta, na voadeira e afundou. Aí o meu cunhado tentou salvar o filho dele, mas a gente não sabe. Aí quando o filho se salvou, e aí desapareceu e a gente não sabe para onde, se ele conseguiu nadar para a beira, se ele sentou, ninguém sabe dizer. Só simplesmente desapareceu. A criança chegou a ser socorrida e levada para a UPA do Jurunas, mas o bebê morreu. Para quem estava aflito por qualquer notícia, cada minuto era importante. A gente quer saber o que está acontecendo, porque ninguém fala nada, entendeu? A mãe não sabe, a mãe tem meu coração, sabe? Estão muito preocupados, já perdemos o sobrinho, ela está perdida no rio. A gente quer saber o que a gente pode fazer, meu amor, porque desde ontem está frito. Ninguém sabe nem quer dormir, preocupado com isso. Das pessoas que estavam na embarcação, 5 foram salvas, dentre elas o pai da criança. Pela manhã, uma equipe dos bombeiros deu início às buscas, que partiram do Porto do Açaí, onde a lancha com as vítimas deveria ter chegado. Até o final da manhã, 3 pessoas continuavam desaparecidas. O meu sobrinho Paulo Bittencourt. Tem também mais o senhor, dono da embarcação, e mais uma moça também. Então tá aí, né, o desespero, a angústia dos familiares dessas pessoas que continuam desaparecidas. A gente tem aqui a manifestação, inclusive, do próprio prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Numa rede social, ele lamentou profundamente o naufrágio que aconteceu, colocou à disposição a Prefeitura de Belém para auxiliar nas buscas. O governador Helder Barbalho também se manifestou, dizendo que o bebê de 6 meses morreu e que mergulhadores do Corpo de Bombeiros realizam buscas aos desaparecidos. As autoridades também se manifestando por conta desse naufrágio que repercute em todo o estado, até porque nós estamos em uma época de julho também, né? Férias escolares, há uma movimentação muito mais intensa no ir e vir dos nossos rios aí espalhados pelo interior do estado, e isso acende um alerta também para prudência no trânsito nas águas e principalmente para que as pessoas possam utilizar os acessórios de segurança, colete salva-vidas, equipamentos de segurança e documentação também dessas embarcações, para que situações parecidas com essas não venham a acontecer. Nesse caso, tudo ainda vai ser apurado, não se sabe ao certo de quem é a responsabilidade, mas a gente já aproveita para fazer esse alerta importante, viu, Priscila? Muito obrigada, Lucas. Nós, inclusive, convidamos um representante da Capitania dos Portos. Não foi enviado nenhum representante, porém, hoje à tarde haverá uma entrevista coletiva para falar sobre esse naufrágio. E a gente sempre reforça porque, quando se fala em potencial turístico, o trabalho de fiscalização e de conscientização não precisa ser só feito com essas pessoas, mas sim com toda uma população ribeirinha que precisa entender a importância do uso do colete salva-vidas. É um hábito normal, sim, mas os rios são perigosos. Do mesmo jeito que essa pessoa pode vir a dirigir um carro, vai ter que se adequar às regras do trânsito. Então, há regras, há leis que precisam ser seguidas por todos. Se é para o turismo, se é para quem vive nessas áreas, se é para quem usa como comércio, não importa. A garantia da vida é o mais importante. E a gente volta a falar sobre o naufrágio da embarcação que deveria atracar no Porto do Açaí, mas que durante a travessia, o mau tempo e outras questões que ainda serão investigadas, acabou naufragando com 9 pessoas a bordo. Ontem mesmo, um bebê de 6 meses não resistiu e morreu, e há pouco uma segunda pessoa foi identificada que estava nesta embarcação. O IML ainda fará a remoção do corpo, porém a família confirma que se trata de Sara Oliveira, tia do bebê. O corpo dela foi encontrado no mesmo local, na água, e o velório do corpo dela será no mesmo local da criança, em Belém, uma igreja evangélica aqui do bairro do Guamá.